Momentos de tensão, né? Aí com o iminente fim, deve ser aí nos próximos meses, da guerra aí na Ucrânia, tá começando uma nova guerra agora ali na faixa de Gaza. O que está acontecendo? Faz décadas Israel invadiu o Estado da Palestina e Israel passou a tomar o lugar ali, o território palestino, e passou a cometer genocídio na Palestina. Israel bombardeia a Palestina todas as semanas, faz anos e anos e anos e anos, com amplo apoio da comunidade internacional, amplo apoio dos Estados Unidos, da OTAN e com amplíssimo apoio da imprensa, que inclusive passa pano para todos os crimes, para todo o genocídio, faz uma defesa total de Israel. Inclusive você vê aí séries, filmes, todo mundo normalizando Israel como um país, sendo que Israel é um território que é ocupado e que está até hoje cometendo genocídio contra os verdadeiros donos do território. Dito isso, o que aconteceu? A Palestina tem alguns grupos que são aí considerados por Israel e pelos Estados Unidos como terroristas, que contra-atacaram nessa madrugada, resolveram contra-atacar com mísseis a Israel. Esses grupos começaram a ter nos últimos anos apoio da Arábia Saudita, e tudo indica que nos últimos meses esse apoio se ampliou. Então eles resolveram contra-atacar. Contra-atacando deram ao praticamente ditador de Israel, que é o Netanyahu, que ele inclusive é amigo do Bolsonaro, bolsominion, neonazista. Sei que para muita gente é difícil entender como que um judeu pode ser neonazista. Eu vou explicar uma coisa primeiro, porque muita gente não tem esse entendimento. O nazismo, assim como o fascismo, o bolsonarismo, todos esses aí, eles se baseiam principalmente na busca de um inimigo comum. Por exemplo, o bolsonarismo usou o petismo, que eles chamam ali os comunistas como inimigos. Nos anos 30, o melhor inimigo comum que dava ali para fazer populismo em cima e aglutinar as forças, principalmente da classe média, contra, eram os judeus. Então o nazismo passou a se voltar contra os judeus. Se fosse qualquer outro grupo étnico, qualquer outra raça, etnia ou religião, seria contra eles. Mas no caso, o alvo mais fácil eram os judeus. Por isso, o nazismo era contra os judeus. O termo neonazismo é porque os nazistas de hoje têm algumas diferenças dos nazistas de 90 anos atrás, dos anos 30 do século 20. Por exemplo, você vê o Zelensky, que é judeu, e ele apoia o batalhão nazista de Azov. Inclusive apoiou inúmeros ataques terroristas que foram feitos por eles na Ucrânia, ali, principalmente no local da Ucrânia que se considera a Rússia, que é onde está tendo conflito hoje. Ali tiveram aí mais de 22 mil pessoas morreram de 2014 até 2021 em ataques terroristas nazistas. E veja, o grande líder disso aí, judeu. Quem financia, dá dinheiro para esse pessoal, judeu. Então veja, tem isso aí hoje. Veja, o inimigo dos neonazistas lá de Israel, o inimigo em comum que eles acharam são quem? Os palestinos. Ok, Israel passou a bombardear a Palestina. O que acontece é o seguinte, aí é uma coisa gravíssima. A Rússia declarou apoio à Palestina. E os Estados Unidos e a OTAN declararam apoio total a Israel. Então você tem novamente a Rússia de um lado e Estados Unidos e OTAN do outro lado. Vamos lembrar uma coisa aí envolve Rússia, Estados Unidos, aí não tem inocente, viu? Esses megapoderosos precisam de guerras para que a indústria armamentista continue ganhando dinheiro. Então, com aí o fim iminente da guerra na Ucrânia, o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa é o seguinte: vários países europeus já anunciaram que não vão dar mais armas para a Ucrânia. Os Estados Unidos falaram que tem mais algumas semanas de ajuda financeira para a Ucrânia e depois acabou, fechou a torneira. O Joe Biden faz o que Obama fez algumas vezes, que é atrasar o pagamento da dívida pública americana, o que resultaria no, atraso de salários de todos os servidores federais dos Estados Unidos, que são mais de 90 mil pessoas, fechamento dos parques federais, fechamento de vários órgãos federais. Quer dizer, isso aconteceria se não elevasse o teto da dívida. E para elevar o teto da dívida, o Congresso Nacional Americano disse o seguinte: então a gente tem que parar de dar dinheiro para a Ucrânia. A gente não pode ficar aí financiando guerra lá no outro continente, que não tem nada a ver, assim, em teoria, não tem nada a ver com os Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, que os Estados Unidos têm a ver com isso. Foram eles quem criaram a guerra e tudo mais. Sim, mas para a população americana é difícil explicar isso tudo, né? Então a gente vai parar de dar dinheiro lá para a guerra e a gente vai focar aqui nos Estados Unidos. Isso foi decidido. Então ficaram assim, peraí. Imagina os chefões da indústria armamentista pensando, não dá mais pra gente financiar aí com bilhões de dólares armas e armas e armas e armas ali na Ucrânia. Tem que inventar outra aí. Tem que inventar outra, ali acabou. Onde? Acharam. Só que aí tem um problema. Lá no conflito da Ucrânia,
a OTAN e os Estados Unidos usaram a Ucrânia ali como saco de pancadas para fazer a guerra para eles. Uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia feita na Ucrânia, com ucranianos morrendo. E ali, a OTAN não levou soldados, então não teve soldado norte-americano do exército americano oficial indo lá, não teve muita coisa, não enviaram tropas, eram os ucranianos ali, alguns mercenários que quiseram ajudar contra os russos. Tá. No caso de Israel e da Palestina, tudo indica que países grandes vão começar a enviar armas para os dois lados. Então, tem um risco de uma terceira guerra mundial. O Lula já está antevendo isso, já faz tempo, e o Brasil se tornou assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Então, o Lula hoje é o presidente do Conselho de Segurança da ONU. Então, visto isso, que a Rússia vai lá e fala, olha, nós queremos um cessar-fogo imediato. Cessar-fogo. Para quem fala, nossa, Thiago, mas é que os palestinos atacaram, eu tenho que mostrar algumas coisas que quem me segue em outras redes sociais e vê todos os posts vai ficar sabendo. Ó, vamos lá, 26 de julho, eu mostrei aqui como Israel bombardeou uma cidade e passou a cobrir a única fonte de água da cidade com cimento, que aliás é considerado crime de guerra, viu? Então eles bombardearam uma cidade, mataram mais de 250 pessoas, expulsaram todo mundo de suas casas e cortou a água da cidade. Por quê? Porque aí eles expulsam as pessoas de suas casas na base da porrada e do sangue mesmo, e aí eles tomam mais essa cidade muda de nome e passa a ser uma cidade israelense. É isso. É isso que eles estão fazendo há décadas na Palestina. Isso eu mostrei no dia 26 de julho, mas eu também mostrei dia 12 de maio, aí você não viu ninguém. Isso aqui é uma cidade palestina sendo bombardeada. E você vê no meio da cidade. Imagina você tá na sua casa e cai uma bomba na tua cabeça e cai o seu prédio inteiro. Você e seus vizinhos todos morrem. É isso que acontece. E do prédio ao lado também muita gente vai morrer. Imagina isso. É o que estava acontecendo. Mostrei aqui também, não vou ficar mostrando todos os posts, eu mostrei, aqui não, mostrei no meu Twitter e no meu Instagram, a final do Campeonato Palestino de Futebol acabou em tiros, porque a polícia israelense invadiu o estádio e começou a atirar em todo mundo. Morreu gente, imagina você ver a final do campeonato, faz nem 2 semanas, teve a final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo, uma mega festa, tudo mais. Imagina se um outro país chega ali no Morumbi lotado e começa a matar os torcedores, a atirar em jogadores. Imagina a loucura que ia ser. Você ia gostar? Não. Mesmo se você não fosse São Paulino ou flamenguista. Então imagina, isso é o que aconteceu na Palestina, mas não faz nem 3 meses, tá? Então não é, nossa, a Palestina tá... Não, é uma reação. Você não pode confundir a reação de quem está sendo oprimido há décadas, de quem está tendo as mulheres estupradas, crianças estupradas, abusadas, pessoas expulsas de suas casas, pessoas sendo brutalmente assassinadas há décadas e décadas e décadas, a reação desse pessoal com falar que isso é uma agressão. Não se pode. Pois bem, você tem, obviamente, toda a imprensa ao lado de Israel falando que não, olha, isso é um grupo terrorista que está fazendo isso. O Joe Biden foi, a imprensa falou, nós estamos ao lado de Israel, vamos apoiar Israel com tudo que precisarem. O ministro das Relações Exteriores da Rússia foi à imprensa e falou, estamos do lado da Palestina e queremos um cessar-fogo imediato com a criação do Estado da Palestina, com Jerusalém como sua capital, que é a capital original. Lembremos, no governo Bolsonaro, o Bolsonaro queria mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv, que é a capital reconhecida de Israel, para Jerusalém, que é uma cidade ocupada, uma cidade invadida por Israel. Obviamente, boa parte da comunidade internacional não coloca a sua embaixada na cidade de Jerusalém, porque boa parte da comunidade internacional não reconhece Jerusalém como uma cidade israelense, porque é uma cidade que foi invadida. Moravam ali palestinos, eles foram mortos, da maneira mais brutal que você puder imaginar, foram expulsos de sua casa, Israel fez lá uma cidade de Israel no meio. Agora é nossa. Pronto. Vocês estão expulsos daí. Israel também fez inúmeros campos de concentração, então as pessoas eram expulsas de suas casas, e aí eles faziam lá barraquinhas no meio do deserto, colocavam grades em volta, inúmeros soldados ali, as pessoas moram ali com um pouquinho de coisa que o governo dá para eles e ficam ali na miséria absoluta, com todo tipo de crime que você puder imaginar ocorrendo ali. É o que está acontecendo nesse exato momento. Para quem não sabe, a Palestina tem mais de 55% de desemprego. É uma miséria absoluta. A Palestina está há 18 anos fechada por terra, por mar e pelo ar por Israel. Então ninguém entra na Palestina sem passar por Israel antes. Então nada entra ou sai. A economia, imagina um país que tem a sua economia completamente dependente do seu invasor. Então não tem nem como a Palestina falar, nossa, eu vou fazer aqui um acordo comercial com, sei lá, com qualquer país. Não, não pode. Porque para entrar o seu produto aqui, tem que passar pelos guardas de Israel que não vão deixar. Israel não quer que a Palestina tenha dinheiro, porque se a Palestina tiver dinheiro, a Palestina pode contra-atacar. Israel não quer isso.
Os Estados Unidos não querem isso, saiba muito bem. Então agora os olhos se voltam todos ali para a faixa de Gaza e é um pessoal que morre. E olha, nesse ano já as estimativas são entre 2 e 10 mil pessoas morreram na Palestina nos ataques de Israel. A imprensa noticia que foram menos de 300. Aí você fala, peraí, Tiago, porque tem ataque aí de Israel, você vai somando, não dá nem 300 mortes, e lá dizem que foram entre 2 mil a 10 mil. E que estimativa é esta? Que de 2 mil a 10 mil você está falando aí de 400% de diferença. Por quê? Porque há uma subnotificação. A imprensa diz o número que Israel diz que mataram pessoas. Vou te dar um exemplo. No Twitter, uma conta aqui muito importante que chama Pensar a História, fez lá, se chama um fio, né? Colocou lá várias informações no tweet e colocou aqui vários ataques que Israel fez na Cisjordânia, na Síria e na Palestina esse ano. Aí, por exemplo, Israel mata quase 30 palestinos em ataque na Cisjordânia. Isso aqui foi em janeiro, tá? Mataram 30 palestinos, diz Israel. A Palestina diz que foram quase 1.000. E aí você acredita em quem? Em quem atacou? Ou você acredita em quem tá ali chorando as mortes? Aí você fica assim, peraí. Estranho, né? Estranho. Aí, isso em janeiro, mas se você começar a ver os ataques, eles colocaram aqui tudo que é matéria na imprensa, que obviamente sai sem destaque nenhum, né? Porque sangue de palestino, de sírio não vale nada, mas isso aqui tudo de ataque que Israel fez contra esses países, só nesse ano. Isso aqui que eu falei, a gente tá em março ainda, tá? Esse aqui é um dos piores, viu? Israel bombardeia aeroporto da Síria que recebia ajuda a vítimas de terremoto. O pior terremoto da história aconteceu, não é da história não, desse século, aconteceu na Síria. 50 mil pessoas morreram. Não tem terremoto neste século em que morreu tanta gente. Um dia depois do terremoto, Israel destruiu o aeroporto que recebia ajuda para as vítimas. Quer dizer, não, vocês não vão apenas morrer, a gente vai impedir que chegue ajuda. É isso que Israel fez. Você não viu o Tribunal Penal Internacional expedir mandado de prisão contra o ditador de Israel. E eu digo ditador porque por muito menos do que o que ele fez, por muito menos, lá atrás chamavam Hugo Chávez de ditador. Quando o Hugo Chávez não tinha feito nem 1% do que fez o ditador aí de Israel, você não vai ver o Guga Chakra, ou a Globo News, ou os comentaristas da imprensa falando isso, mas ele dissolveu o parlamento, ele acabou com a oposição, ele fechou jornais, ele prendeu jornalistas, ele fez todo escarcéu que você puder imaginar, que é aquela cartilha de um ditador neonazista, ele fez. O mesmo, olha, mais até do que fez o ditador lá da Hungria, mais até do que fez aí o projeto de ditador da Polônia, tá? Mais. Aí vão falar, mas ainda tem eleições lá. Pô, se for assim, tem eleição na Venezuela. Aí você vê, o Guga Chakra diz que o Maduro é ditador, sendo que tem eleição lá. Mas o Netanyahu não é. E a eleição do Netanyahu nem sequer é direta, viu? Lá tem mais corrupção ainda do que você pode imaginar. Tudo, obviamente, com amplo e restrito apoio dos Estados Unidos. Sempre. Porque quem fizer ali o papel de exterminar palestinos e ajudar ali a exterminar sírios e terminar o pessoal dali, vai ter apoio americano. É isso que acontece lá em Israel. E aí, eles continuam e agora você tem as duas maiores forças aí ameaçando uma guerra, até uma terceira guerra mundial, porque se enviam soldados, enviam armas, a coisa vai piorando. Então o Lula convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, agora que ele é presidente, ele pode convocar as reuniões. Antes não podia. Eu vi aí, gente aí, tem uma esquerda aí que eu fico com vergonha dessa esquerda aí, falando, por que o Lula não convocou o Conselho de Segurança quando Israel bombardeou não sei quem, sei lá quantos meses atrás? Eu falei, o Lula não era o presidente do Conselho de Segurança. Ele é o presidente faz o quê? Nem 10 dias que o Brasil assumiu oficialmente a presidência. Então agora ele pode. E aí o Lula já falou, tem que criar um Estado da Palestina, tem que ter uma fronteira ali e falar, aqui tem um Estado, tem um país soberano que faz negócio com quem quer que tenha aí o seu presidente, o seu sistema aí, seja parlamentarista, presidencialista, não sei qual é lá na Palestina, mas tem que ter um Estado aí, palestino. Não pode continuar aí como é que tá, que é o Israel indo lá, bombardeando, matando as pessoas e pronto, fique por isso mesmo. É engraçado, você fala de neonazistas, o Zelensky, neonazista, falou aqui, olha, isso aí que aconteceu na Palestina, em Israel, é inaceitável, tem que exterminar esses terroristas, aí você fala, pô, que coisa. Então agora o Zelensky é a favor de um país que invade outro, Que coisa, a diferença é que o local que está invadido lá na Ucrânia, teve referendo lá e 91% da população queria se separar já da Ucrânia. Lá na Palestina, as pessoas que estão tendo suas casas invadidas não queriam vir a Israel. E, aliás, eles nem poderiam se quisessem, porque a invasão de Israel não é uma invasão para falar, nossa, este território agora é nosso, vocês são todos israelenses. Não!
É uma invasão para falar, este território é nosso, morram, vamos matar vocês todos. Porque lá na Ucrânia, a briga lá que já estava desde 2014, aqueles territórios queriam se separar da Ucrânia, alguns queriam ser Estado independente, outros queriam se acoplar à Rússia. É essa a briga. Os russos não estão lá para expulsar as pessoas de suas casas e falar, agora é nosso, viram russos lá de outros lugares da Rússia para morar aqui. Nem isso é, viu? Então o caso, se for comparar, é 100 vezes pior. Viu? 100 vezes pior o que está acontecendo. E olha, uma coisa é uma guerra de um ano, com um contexto político enorme, teve golpe de Estado, teve mão ali dos Estados Unidos para que isso acontecesse, provocação, ameaça ali de colocar base militar do lado da Rússia. Outra coisa é uma invasão que está acontecendo há décadas, desde mais de 20 anos antes de eu nascer, já estão exterminando pessoas lá todos os dias. Quando eu digo todo dia, é o seguinte, é hoje sim, amanhã também, e foi ontem e vai ser depois de amanhã. É isso que está acontecendo. Então agora, pelo menos, olha, temos o Lula aí, que consegue falar com os dois lados e falar, ó, tem que parar essa patifaria aí. Tem que parar, ó, vocês estão atacando há décadas, reagiram agora. Para, faz aí o negócio. O que Israel não quer. Israel quer exterminar todos os palestinos, vai demorar mais algumas décadas, mas esse é o plano final. Exterminar todos os palestinos e ocupar completamente o território, falar agora é tudo nosso. Eles são exterminados, não existem mais, e é nosso. Esse é o objetivo final de Israel. Então Israel não quer que tenha um Estado, nem os Estados Unidos, que também estão nisso, eles não querem que tenha um Estado independente da Palestina, porque vai que a Palestina começa a se desenvolver, vai que a Palestina fica rica, vai que a Palestina começa a ter tecnologia, ter indústria e tal, e fique melhor do que Israel. Vai que a Palestina consiga recuperar território que foi invadido. Olha que coisa inaceitável. É isso. Então veja, aí agora o Lula tem uma ideia bem parecida que tem que ter um Estado da Palestina. A Rússia vai além, a Rússia vai bem além. A Rússia fala que tem que ter um Estado da Palestina com as fronteiras de 1967, com Jerusalém como a capital. Quer dizer, pelo plano aí que anunciou o ministro da Rússia, Israel tem que sumir do mapa. Ou Israel fica desse tamanho assim, a Palestina retoma o território todo. Vai bem mais além, quer dizer, é uma coisa exigindo algo que você pode ter certeza que o outro lado não vai entregar, ou não vai entregar tão fácil. Então, dias bem tensos. E saiba, o pano de fundo disso tudo é o seguinte, tá acabando uma guerra e a indústria armamentista, esses multibilionários, eles precisam ganhar mais dinheiro. E olha, exterminar ucranianos é uma coisa ruim, exterminar gente loira de olho azul, olha que escândalo. Vamos exterminar palestinos aí, que palestino não vale nada, tá sendo exterminado, ninguém fala nada já faz décadas. Esse é o plano deles, viu? Saiba disso. Eu peço aí a sua inscrição no canal e seguiremos aqui na luta. Falou!